Vamos falar agora sobre o exemplo de uma cidade que tem conseguido retomar a normalidade, que já se direcionou para o novo normal aí depois da pandemia do novo coronavírus. É a cidade de Curitiba, capital do Paraná. Está conosco aqui em Os Pingos nos Is para falar a respeito da situação por lá, o prefeito de Curitiba, Rafael Greca. Como vai, prefeito? Boa noite, seja bem-vindo. Obrigado pela entrevista. Boa noite, Vitor Brown, boa noite, Augusto Nunes, José Maria Trindade, Guilherme Fiuza, boa noite, ouvintes e espectadores da Jovem Pan. Ô, prefeito, para começar a conversa, queria que o senhor falasse então sobre qual a situação de momento aí em Curitiba, quais medidas estão em vigor, quais são as restrições e o que é que já funciona por aí. Tá. Eu fico um pouco assustado com essa história que Curitiba está no novo normal. Eu não posso... Eu tenho que pedir que o nosso povo não acredite em você. Eu quero que continuem mantendo o distanciamento social com responsabilidade. Nós estamos com bandeira amarela, estamos com a maioria dos serviços abertos, igrejas, academias, parques fechados, escolas fechadas, universidades fechadas. Comércio de rua aberto e shoppings e academias abertos há 2 semanas, igrejas também abertas há 2 semanas. Mas o bicho está pegando aqui também. Ontem nós tínhamos 1.665 casos e 1.226 recuperados e 71 mortos. Hoje nós temos mais 53 casos, 1.718 confirmados, 1.248 recuperados e 74 mortos. Tivemos mais 3 mortos de ontem para hoje e mais 53 novos casos. Diminuindo os confirmados dos recuperados e dos óbitos, nós estamos com 396 doentes. Mas eu já tive só 100 doentes por dia, já tive só 200 doentes por dia. O meu grande problema é que a maioria da população não acredita na morte até vê-la de perto ou na sua família. Augusto Nunes, sua pergunta, Augusto. Feito, é um prazer voltar a falar com o senhor, eu gosto muito. O senhor é muito franco, então eu queria perguntar o seguinte, era uma observação. Com a abertura, é natural que o vírus não desapareceu, é natural que ocorram, pode ocorrer mais contaminações, aumenta o número de óbitos e tal. Mas eu imagino, queria ouvir a opinião do senhor, né? Eu imagino que a quarentena foi feita, ela não é vacina, como diz o prefeito de Marília. Ela foi feita para que o sistema de saúde se prepare para absorver o impacto da pandemia, porque senão ele não ia conseguir suportar o afluxo, né, simultâneo aí de tantos contaminados. Não é normal que isso ocorra, que essa flutuação, se há leitos de UTI em número suficiente, não é preciso avançar sem ceder aí à epidemia do medo? Veja, eu sempre procurei trabalhar com a ideia do Brasil como um pássaro de 2 asas. Essa minha metáfora, até o ministro Paulo Guedes acabou se apropriando dela. Uma asa é a saúde e a outra asa é a economia. Eu não gosto do medo, Deus me poupou o sentimento do medo, mas eu também não gosto da morte e não quero expor a minha população aos riscos de um colapso no sistema de saúde. Nós temos 1.000 leitos de UTI entre a rede pública e a particular, temos 6.000 leitos hospitalares ou leitos clínicos. Eu ganhei um hospital inteiro da AMIL para usá-lo até dezembro desse ano, com mais 20 leitos de UTI. Ontem eu consegui 20 respiradores que nos mandou o Ministério da Saúde, dos 50 que mandou para o Paraná. Eu não recebi nenhum dos mercadores do caos, não fiz nenhuma compra. Todos os vigaristas que eu conhecia vieram oferecer equipamentos
para o Covid-19. Então, nós procuramos fazer tudo com a maior transparência, usando as verbas normais orçamentárias e tudo colocado no nosso aplicativo de transparência, inclusive acessível numa aba do portal de transparência da Prefeitura e no Curitiba App. Mas, mesmo a gente tendo uma situação de suposta normalidade, desde janeiro nós estamos trabalhando com a perspectiva da pandemia. Nós temos muita amizade na Organização Mundial da Saúde, que a doutora Tânia Galvão, uma curitibana que trabalhou comigo, uma senhora que trabalhou aqui na prefeitura, ela é da Organização Mundial da Saúde. Desculpe, eu troquei o nome, é Mariângela Galvão. Ela é da Organização Mundial da Saúde. Então, ela trabalha com a minha equipe diretamente. Trabalha também o Dr. Clóvis Arns de Oliveira, presidente da Sociedade Brasileira de Infectologia. O sistema de saúde de Curitiba é todo referenciado. Eu sofri muito com a perspectiva de desligar a cidade. A pandemia chegou no dia 12 de março. Dia 29 de março é o aniversário de Curitiba. Eu estava com atividades culturais para todas as escolas, em todas as regionais, com grandes celebrações musicais e teatrais. Tive que abortar tudo. Procurei manter os serviços essenciais, as obras públicas, o transporte público, a limpeza pública, a asepsia urbana. Ganhei peróxido de hidrogênio da empresa Peróxidos do Brasil, lavamos todos os pontos de ônibus, todas as 300 estações tubos, 3.000 pontos de ônibus, os 1.500 ônibus, os 32 terminais, e temos procurado manter o transporte, inclusive nos padrões da OMS, com metade do ônibus só com gente. Mas quando o ônibus vem da região metropolitana, já vem cheio. E a turma não acredita no vírus e quer subir no ônibus. Então, a partir de segunda-feira, o ônibus com 50% da sua capacidade vai passar fechado pelo ponto, vai passar direto pelo terminal, porque nós não queremos embarcar a morte. Nós queremos sim que a economia funcione, mas nós queremos que as pessoas ponham na cabeça que o vírus mata e que o distanciamento social é necessário. José Maria Trindade. Zé. Pois é, o senhor falou aí de mercadores do caos, eles realmente existem, né? Eu costumo me referir a eles como a matilha, que anda sempre rondando o poder. Como é que o senhor vê aí este uso de uma legislação específica de calamidade para roubar dinheiro público, como aconteceu em vários estados e as investigações estão em andamento? Bom, eu vejo com a letra da Bíblia, do Apocalipse. A peste, a fome, a guerra, a peste, a fome e a morte andam juntos. Então, no momento da guerra contra o vírus, no momento da peste, a guerra tem que ser feita com muita lucidez para que não sobrevenha a morte. Nós não podemos dar chance para esse tipo de gente. Os recursos da saúde são limitados no Brasil. O governo federal tem sido muito correto nos repasses das verbas de SUS. Curitiba também recebeu o quarto da verba de compensação de perda de ICMS, facultado pela lei de compensação aos municípios e os estados. Isso está nos ajudando muito. Eu era a única cidade do Brasil, eu não sei se há outra, eu acho que sou a única cidade do Brasil que tem um fundo de emergência de 500 milhões de reais, feito pelo meu plano de recuperação de Curitiba. Quando eu peguei a prefeitura, há quase 4 anos atrás, eu imaginava tarefas dantescas. Eu recuperei uma prefeitura que devia 2 bilhões e 100 milhões de reais. A prefeitura estava arrebentada.
arrebentada fisicamente, arrebentada estruturalmente, arrebentada devendo para o SUS, sem pagar os hospitais, sem poder comprar remédios, sem poder comprar os insumos do laboratório municipal. Nós recuperamos tudo isso e eu não imaginava que no momento final desse meu segundo mandato, porque eu não tive reeleição, porque na época que eu fui prefeito, em 93, 96, não havia reeleição, eu não imaginava que na perspectiva de uma nova eleição eu ia encontrar os cavaleiros do Apocalipse, a peste, a morte, a fome e a guerra. Eu agora vou enfrentá-los, mas para enfrentá-los é preciso armas de luz. Então, podendo não comprar por emergência, não compramos. Podendo fazer tudo corretamente, fazemos. Se tivermos que fazer alguma coisa por exceção, fazemos com lei municipal. Fiz uma lei municipal para diminuir o custo do transporte. Revoguei o contrato por lei. Antes o transporte custava 78 milhões por mês. Agora custa 38 milhões por mês, mas foi autorizado em lei cortar itens das planilhas e desligar o automático para o novo momento que a cidade estava vivendo. Com a bilheteria, esses 38 milhões de reais por mês, andando 35%, 40% do público pagante, estão em 18 milhões de reais por mês, porque 20 entram pela bilheteria. Mas eu fiz isso por lei, demorou um pouco mais. Por exemplo, hoje autorizei pagar o salário de 1.500 professores que atendem 7.200 curitibinhas em centros de educação infantil contratados pela prefeitura. Mas tive que aprovar uma lei na Câmara que permite esse expediente. A lei, inclusive, exige que as escolas se inscrevam no Programa de Manutenção de Emprego e Renda do Brasil, do governo federal. Então, tudo que eu puder fazer pela lei, vou fazer pela lei, tudo quero fazer com transparência e quero servir a vida. E estamos enfrentando o desafio. Limpar, varrer, lavar, prover, não deixar faltar nada e, sobretudo, usar a lição chinesa de que a mesma palavra para crise, o mesmo ideograma de crise, é o de criatividade. E Guilherme Fiuza, sua pergunta, Fiuza. Prefeito Greca, nós estamos vendo aí, um mês atrás, mais ou menos, o governador de Nova York divulgou dados muito impressionantes, indicando que 84% dos hospitalizados no estado de Nova York naquele momento, com o Covid-19, provinham do confinamento, ou de casa ou de asilos, né? E a gente sabe também que a imensa maioria dos óbitos se dá entre idosos que estão confinados e têm comorbidades. É tudo muito difícil, prefeito, nesse assunto, e eu acho que na sua posição, cada decisão certamente é um drama, né? Envolve muito risco. Mas esse seguro de vida, de ficar em casa, né, falando de uma subjetividade aqui, é claro, o Curitiba está parcialmente aberto, o senhor afirmou aí a questão do distanciamento, que é muito importante, 50% dos ônibus não pode passar. Agora, ocupação de áreas de lazer, parques, por exemplo, o senhor não acredita que isso poderia ser feito de forma controlada, justamente para dar à população confinada um ambiente um pouco mais saudável do que o do próprio confinamento? Podem andar no parque e na praça. São 44 parques e 800 praças. Não podem estacionar, não podem fazer muvuca, não podem usar as churrasqueiras e fazer piquenique, não podem fazer chacrinha. Ontem até fui olhar os parques de tarde, no feriado, para ver se estavam se comportando bem. Os carros da guarda passam avisando permanentemente que o vírus mata, que mantém um distanciamento social. Eu mandei tirar os escorregadores e encaixotar os brinquedos infantis que não possam ser removidos. Porque quando uma criancinha
passa a mão, e a outra passa a mão, e a terceira passa a mão, e uma mamãe passa a mão, e um papai passa a mão numa superfície de metal, pode ser que ali o vírus esteja sendo comunicado até pelos assintomáticos. Hoje, 2 amigos meus tiveram uma contaminação porque o seu filho era assintomático e eles não sabiam. Então, esse é um problema muito grave e é por isso que precisa haver o distanciamento e o controle social. As 2 armas são essa, ó, álcool gel e água. Água. Lavar as mãos, passar álcool gel. Usar máscara e manter distanciamento social. E não ficar em aglomeração. Não ficar em aglomeração. Ontem a procissão de Corpus Christi aqui em Curitiba foi uma lição da Igreja Católica de urbanidade e de respeito à vida. O Santíssimo Sacramento passou num carro de triunfo, numa carriola, com carro de som atrás, saiu da catedral, parou aqui na porta da prefeitura, nós fomos esperar, recebemos a bênção, depois parou em 12 hospitais. Não houve aglomeração e todo o povo de Deus se encontrou pela televisão. Não houve multidão de congregados marianos, nem de idosos, nem o cortejo das crianças, nem as campainhas e os sinos, nem os tapetes de flores, mas houve a mais linda de todas as procissões, a procissão do respeito à vida. Prefeito, e rapidamente para a gente fechar, vou pedir que o senhor repita aqui os números de Curitiba. São exatamente quantas mortes aí em Curitiba, prefeito? 74, são 1.718 confirmados, 1.248 recuperados. Nesse momento, são 396 doentes, e perto de 70% deles estão em UTI e perto de 20% estão em respirador. Okay. Nós temos condição de avançar e de melhorar, mas nós queremos manter a cidade aberta, mas nós estamos apelando às pessoas que tenham urbanidade e mantenham o distanciamento social. Eu compreendo a angústia do presidente da República, porque a minha angústia também de ver um colapso econômico se aproximando. Mas, ao mesmo tempo, eu não quero que a indesejada das gentes, o hálito sinistro e gelado da morte, sopre em cima de Curitiba. Nós temos uma teleconsulta, 33509000, e temos um robô, um chatbot, um robô chamado Laura, 9876-2903, que atende 24 horas por dia, já selecionando os casos e encaminhando para a equipe clínica. Ok, agradeço aqui então pela entrevista ao prefeito de Curitiba, Rafael Greca, esteve conosco aqui em Os Pingos nos Is. Obrigado, boa noite, prefeito. Boa noite. Agora são 6 horas e 55 minutos.